Olá, irmãos, sejam muitíssimo bem-vindos ao canal da IPB de Ubatuba. Eu sou Alessandro e hoje nós vamos apresentar um estudo a respeito do capítulo 6 do livro Santidade de J.C. Ryle, e o título do capítulo é O Crescimento. Antes, nós vamos ler um versículo da Palavra de Deus que se encontra na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Diz assim a palavra: Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. Crescer na graça e no conhecimento. Por vezes nós dividimos a parte A desse versículo da seguinte maneira: devemos crescer na graça e no conhecimento, como se Pedro estivesse nos ordenando a crescer em duas áreas distintas. Porém, não é isso que o apóstolo aponta. Ele aponta que nós devemos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma única coisa. Ele reforça a ideia quando ele diz na graça e no conhecimento do Salvador. É óbvio que nós temos que crescer, buscar o crescimento em todas as áreas de nossa vida. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa que preza por isso. Crescer no conhecimento secular, crescer no conhecimento acadêmico, crescer no conhecimento teológico. Porém, não é apenas isso que o versículo nos diz, ou não é isso que primordialmente o versículo nos diz. Ele nos manda, ele nos ordena a crescermos na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Jesus Cristo, que é uma única coisa. Por quê? Porque quando nós crescemos na graça, nós crescemos no conhecimento de Jesus. E quando nós crescemos no conhecimento de Jesus, nós crescemos na graça. Esse crescer no conhecimento de Jesus nada mais é do que aprofundar nossa comunhão com o nosso Senhor e Salvador, nosso Criador, nosso soberano Deus. Imagine, irmãos, que nós temos observado nossos dias extremamente difíceis. Fato é que o nosso tempo está indo embora. Nossos dias estão escoando. A areia da nossa ampulheta existencial está se esvaindo. Rapidamente para uns, lentamente para outros, mas ela está se esvaindo. E aí nós nos questionamos: o que nós temos feito com a nossa vida espiritual? O que nós temos feito da nossa vida espiritual? Nós temos crescido na graça, no conhecimento de Jesus? Nós temos edificado sobre a rocha? Ou nós temos edificado sobre a areia? Nós temos buscado crescer em todas as áreas, exceto na área espiritual? Ou nós temos conciliado, crescido sim em todas as demais áreas, mas primeiramente, primordialmente, principalmente em nossa área espiritual, que deve ser nosso foco maior, nosso crescimento espiritual, o aprofundamento da nossa comunhão com nosso Senhor e Salvador. E o autor ele aponta 3 tópicos, os quais nós vamos falar aqui de uma maneira sintética, na qual ele aponta esse crescimento, como deve ser esse crescimento. Ele traz à tona 3 tópicos que nós vamos estar observando no dia de hoje. E o primeiro tópico que ele aponta é a realidade do crescimento religioso. Ou seja, a realidade do crescimento religioso aponta para o fato ou indica que não é algo simplesmente uma ideia da cabeça do autor, ou uma ideia da minha cabeça, ou um devaneio. Não, é algo real. O crescimento espiritual é algo real que deve ser uma realidade em nossa vida. Não é simplesmente teoria, não é simplesmente uma página de um livro, mas sim é algo verdadeiro que nós devemos buscar dia após dia. Crescimento espiritual, crescimento na graça, aprofundamento da comunhão com o Criador. Com isso, nós não queremos dizer que nós temos que crescer em perdão ou no perdão de Jesus. Com isso, nós não queremos dizer que nós temos que crescer em justificação ou crescer no amor de Deus, ou ser cada vez mais merecedores do amor de Deus, até porque ninguém é merecedor do amor de Deus. Por quê? Porque Ele nos amou
incondicionalmente, ponto final. Ele nos perdoou de uma vez por todas e ponto final. Ele nos lavou, nos remiu, nos redimiu de toda a nossa iniquidade com o sangue do seu Filho Jesus, de uma vez por todas. Ele nos justificou, é um ato jurídico. Pá, justificou, ponto final. Somos justificados diante de Deus. Ele quitou, por meio de Jesus, nossa dívida, uma dívida imensa que nós tínhamos por conta de nosso pecado. Fomos justificados. Então não há como crescer na justificação, não há como crescer no perdão, não há como crescer no perdão de Deus, no amor de Deus. Que crescimento então o autor fala? Ele fala no sentido de que nós, obviamente, quando nós viemos à fé, nós tínhamos uma certa ideia ou um certo conhecimento de nosso Senhor Jesus. Porém, com o passar do tempo, é nossa obrigação, enquanto cristãos, crescermos na graça e nesse conhecimento de Jesus Cristo. Cada vez mais buscar o nosso Senhor, cada vez mais buscar o nosso Deus. A igreja é um organismo vivo, composto por membros, obviamente vivos, vivificados pelo Senhor. O corpo, uma analogia com o corpo humano cresce como um todo uniformemente. Assim também o corpo de Cristo deve crescer como um todo uniformemente. Se ele cresce uniformemente, todos os membros do corpo de Cristo devem crescer concomitantemente. Todos os membros do corpo de Cristo devem buscar esse crescimento. Como buscar esse crescimento, vamos ver daqui a pouco. Mas o fato é que nós temos que crescer para acompanhar o crescimento do corpo. Ou seja, é nesse sentido que o autor afirma que nós temos que buscar o crescimento espiritual. Como organismos vivos, como partes integrantes de um corpo vivo, que é o corpo de Cristo. Tá? Então, o crescimento espiritual é algo real, não é simplesmente uma teoria, e é algo extremamente necessário. Em segundo, o autor aponta as marcas do crescimento religioso. Quais são essas marcas? Quais são as marcas do crescimento religioso ou do crescimento espiritual? Alguns sinais que apontam que de fato nós temos crescido espiritualmente. Primeiro, humildade crescente. Quanto mais nós buscamos ao Senhor, mais nós temos consciência de nossa pecaminosidade, mais nós temos consciência que nós não somos merecedores do amor de Deus, e mais nós apresentamos um caráter humilde diante do Senhor e diante dos homens, é óbvio. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós agimos, falamos como Jó. Jó 44 diz: eu sou indigno. Abraão, em Gênesis 18, 27, se aproxima do Senhor, fala com o Senhor, mas reconhece: Senhor, sou barro, pó e cinza. Também não sou digno de falar com o Senhor. Eu sei que eu sou barro, sou pó e sou cinza. Uma passagem do Evangelho de Lucas 5:8, Pedro fala para o Senhor: Senhor, afasta-te de mim, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Quanto mais nós crescemos, nos aprofundamos, mais nós temos nossa consciência, ou a consciência de nossa pecaminosidade. Amém? Humildade crescente. É interessante também observar o exemplo de Paulo, né? Ele primeiro afirma que é o menor dos apóstolos, um grupo pequeno. Depois ele afirma que é o menor de todos os santos, amplia ali a comunidade a qual pertencia, vamos dizer assim. E por fim ele afirma que é o principal dos pecadores. Palavra fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para morrer pelos pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo, com todo aquele peso, com todo aquele conhecimento de Cristo, conhecimento secular que ele tinha, conhecimento acadêmico que ele tinha, reconhecia: eu sou o menor dos apóstolos, eu sou o menor dos santos. Não, quer saber, eu sou o principal dos pecadores. Segundo, fé e amor crescentes no Senhor Jesus Cristo. Isso quer dizer que quanto mais nós conhecemos a Cristo, mais nós nos alegramos nele, mais nós sentimos amor por ele e pelas coisas atinentes a seu reino. Quanto mais nós o amamos, mais nós vamos conhecendo os aspectos da vida de Jesus e do significado de Jesus para a igreja cristã.
Quando nós viemos à fé, quando nós cremos inicialmente, nós tínhamos Jesus sim, nós o víamos como nosso Salvador, nós reconhecemos que somos carentes, dependentes, inteiramente dependentes do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sim, reconhecemos Ele como nosso Salvador. Porém, quanto mais nós o conhecemos, mais nós percebemos as características de sua pessoa. Aí nós o conhecemos como o nosso substituto, morreu morte vicária em nosso lugar. Reconhecemos Ele como nosso intercessor, o único mediador entre Deus e os homens. Reconhecemos Ele como nosso sacerdote, como nosso advogado junto ao Pai. Reconhecemos Ele como nosso médico. Reconhecemos Ele como nosso pastor. Reconhecemos Ele como nosso amigo. Conhecemos cada vez mais o seu amor. Quanto mais nos reconhecemos como pecadores, mais conhecemos o amor de Deus, mais percebemos o amor de Deus derramado sobre nossa vida. Amém? Fé e amor crescente no Senhor Jesus Cristo são é a segunda característica. Primeira, humildade crescente. Segunda, fé e amor crescente no Senhor Jesus Cristo. Terceiro, santidade de vida e conversação amadurecida. Nossa vida muda quando nós começamos a caminhar com Cristo. Nossos atos mudam, nosso temperamento muda, nossas palavras mudam, nossas ações mudam, nossa conduta como um todo muda. Isso não quer dizer que nós passamos a ser automaticamente perfeitos. Cometemos sim um ou outro erro aqui e ali, e por que não dizer muitos erros aqui e ali, porém já não somos mais quem éramos. Reconhecemos que não somos mais quem éramos, reconhecemos que ainda não somos o que devemos ser, mas reconhecemos que pela graça de Deus nós já não somos o que éramos. Amém? Nós já estamos crescendo na caminhada com o Senhor. Terceiro, crescente espiritualidade nos gostos e na mente. Nossos gostos, conforme nós crescemos espiritualmente, nossos gostos mudam. Nossas preferências mudam. Nossa mente muda. Passamos a ter a mente de Cristo. Ou devemos passar a ter a mente de Cristo. Ele vai nos moldando nosso pensamento, moldando nossa vida. O Espírito de Deus vai nos moldando, vai nos conformando à sua palavra, vai nos conformando àquilo que o Senhor espera de nós. Crescente espiritualidade nos gostos e na mente. Quinto, desenvolvimento do amor cristão. Quanto mais conhecemos a Cristo, quanto mais conhecemos a sua palavra, mais nós amamos. Mais nós amamos. Passamos a amar cada vez mais os nossos. Um amor muitas vezes imperfeito, mas passamos a amar mais os nossos. Passamos a amar mais os nossos irmãos. Passamos a amar mais o nosso Senhor. Passamos a amar mais o nosso Deus, o nosso Jesus. Passamos a amar mais os pecadores. Já não apontamos e dizemos, tá lá, ó, pecador, tá lá, ó, longe de Jesus. Não, nós sentimos amor pelas almas que ainda não o conhecem. Sentimos amor pelas almas que ainda não tiveram um encontro salvífico com Jesus. Amor, compaixão. Já não olhamos mais aquela pessoa na sarjeta e dizemos, pecador, longe do Senhor. Não, porque a gente reconhece que outrora éramos nós que estávamos lá. Então nós sabemos que ele deve ser alvo também da misericórdia divina e sentimos amor por aquelas almas que se encontram distantes do Salvador. Por aquelas almas que infelizmente se encontram apartadas da salvação. Sim. Zelo e diligência crescentes em fazer o bem pelas almas. Passamos a cada vez mais querer, desejar fazer o bem. Passamos a querer e a desejar cada vez mais ajudar.
passamos a cada vez mais nos interessarmos mais intensamente pela salvação dos pecadores. Começamos a nos interessar mais intensamente pela pregação da palavra. Começamos a nos interessar mais profundamente pelo amor às coisas divinas. São algumas das marcas do crescimento espiritual. Vamos rever? Primeiro, humildade crescente. Segundo, fé e amor crescentes no Senhor Jesus. Terceiro, santidade de vida e conversação amadurecidas. D, crescente espiritualidade nos gostos e na mente. Quinto tópico, desenvolvimento do amor cristão. E sexto, zelo e diligência crescentes em fazer o bem pelas almas. São os indicativos do crescimento espiritual da vida da pessoa. Terceiro, temos falado aqui de crescimento espiritual, crescimento na graça e conhecimento de Jesus. Porém, como é que se dá esse crescimento? Como é que nós alcançamos esse crescimento? É algo que simplesmente brota em nós do nada? Bom, a palavra diz que o crescimento na graça é um dom de Deus. A palavra diz em Tiago 1,17 que toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Ou seja, a graça é um dom de Deus. Toda boa dádiva vem do alto. E não há boa dádiva, ou não há melhor dádiva que a graça de Deus sobre nossas vidas. Tá? Então esse crescimento não é simplesmente algo mágico que acontece de uma hora para outra, não é algo que brota de nosso interior espontaneamente. Porém, é algo que nós temos que buscar diariamente, constantemente, sempre em nossa vida. Quais são esses meios de crescimento religioso? Vamos observar aqui 5 desses meios. Primeiro, diligência no uso dos meios particulares de graça. Quais são esses meios particulares de graça? Orações. Tu, quando orares, entra no teu aposento, fecha a porta e fala, é só você e Deus. São os meios particulares. Orações particulares. Leitura pessoal das Escrituras. Quanto tempo na vida nós perdemos lendo tanta coisa, assistindo tanta coisa, vendo tanta besteira em rede social, tanta picuinha em rede social. E quanto tempo nós temos sim reservado, especialmente para ler a palavra de Deus. É um meio de crescimento na graça. É um meio particular da graça. Meditação. Não basta ler, é preciso também meditar. Tá? E o autoexame diário. É interessante que a palavra nos diz, no texto utilizado mensalmente aí, no ato da distribuição da ceia do Senhor, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Autoexame. E quando nós devemos nos examinar? Minutos antes de tocar no pão e no vinho? Não, o autoexame deve ser constante. Como diz o salmista, vê, Senhor, se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Essas são as próprias raízes do cristianismo verdadeiro. Quais são? Os meios particulares da graça. Quais são eles que nós citamos? Orações particulares, leitura pessoal das Escrituras, meditação e autoexame. Tá? Segundo, cuidado no uso dos meios públicos da graça. Não há somente meios particulares, há também os meios públicos da graça, que são aqueles que estão à disposição da igreja visível de Cristo, dentre os quais podemos citar as ordenanças da adoração dominical regular, adoração ao Senhor em comunidade, oração coletiva dentre os santos, com o povo de Deus, louvor público, pregação da palavra de Deus e a ordenança da ceia do Senhor. Ok? Ou seja, o Senhor nos deixa à disposição meios particulares e meios públicos de graça. Meios particulares, oração particular,
meditação na palavra, autoexame, leitura da Bíblia, tá? E os meios públicos: culto em comunidade, culto em conjunto com os irmãos, ceia do Senhor, louvor público, louvor em comunidade, oração coletiva com o povo de Deus, reunião regular dominical. São os meios públicos da graça de Deus, meios através dos quais nós podemos crescer na graça e no conhecimento do nosso Salvador. Terceiro, vigilância acerca da nossa conduta nas pequenas questões da vida diária. A vida se compõe não de um bloco, o dia se compõe não de um bloco único. Eis o nosso dia, caiu no nosso colo, vivemos e ponto final. Não, o nosso dia é feito de pequenas atitudes, pequenos momentos, pequenos gestos, pequenos pensamentos, ou grandes atos, grandes gestos, que nós temos que pesar cada um deles à luz das Escrituras. Quanto mais nós pesarmos nossos atos, a nossa conduta diária, à luz da palavra, maior a possibilidade de nós crescermos na graça, crescermos no conhecimento do Salvador. Quarto, cautela com as pessoas com quem andamos e as amizades que formamos. Muito cuidado com quem nós andamos, com as amizades que nós fazemos, com as amizades que nós formamos, com as amizades que nós forjamos. Muito cuidado. Muito cuidado. Eu não gosto de citar ditado popular, mas tem alguns bem interessantes, né? Por exemplo, passarinho que acompanha o morcego dorme de ponta cabeça. Cuidado com as companhias. Cuidado com quem você anda. Cuidado com o que você fala em suas conversas. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 15:33: as más conversações corrompem os bons costumes. No momento pode parecer uma conversinha à toa, porém uma má conversação corrompe os bons costumes. Amém? Quinto, comunhão regular e habitual com o Senhor Jesus. O que quer dizer comunhão com o Senhor Jesus? A participação na ceia? Não. A participação na ceia é um ritual, é um meio da graça coletivo, um meio da graça pública, que nós participamos como igreja do Senhor, mas a comunhão com Jesus não quer dizer simplesmente um ato mensal. A comunhão com Jesus diz respeito à sua vida como um todo com o Criador. Não diz respeito a um rito religioso, não diz respeito a um ato que você faz muitas vezes até mesmo impensadamente ou por costume. Infelizmente nós cometemos esse erro. Mas isso não é comunhão com Jesus. Comunhão com Jesus é o caminhar diário com o nosso Senhor e Salvador. É um caminhar diário na presença do Pai, na presença do Deus Todo-Poderoso. Comunhão regular e habitual com o Senhor Jesus. Quais são então os meios do crescimento religioso? Primeiro, diligência no uso dos meios particulares de graça ou da graça. Cuidado no uso público, no uso dos meios públicos da graça. Terceiro, vigilância acerca da nossa conduta nas pequenas questões da vida diária. Quarto, cautela com as pessoas com quem andamos e as amizades que formamos. E quinto, comunhão regular e habitual com o Senhor Jesus. Agora, algumas aplicações práticas. Primeiro, aqueles que nada conhecem sobre o crescimento na graça, tampouco demonstram interesse, cometem suicídio espiritual. Não conhecer o crescimento na graça ou não se importar com o crescimento na graça é cometer suicídio espiritual. Segundo, aqueles que deveriam saber algo sobre o crescimento na graça, mas que por enquanto nada sabem a esse respeito, vivem abaixo dos seus privilégios e responsabilidades espirituais. Por exemplo, tem lá um irmão na igreja, amém, irmão em Cristo, porém ele não se interessa por esse crescimento na graça. Ele não se interessa por crescer no conhecimento de Deus. Não se preocupe em conhecer no conhecimento de nosso Senhor e Salvador. Ele está vivendo abaixo dos seus privilégios. Como Deus vai usar alguém que não se importa em crescer?
que se interessa apenas em ficar ali no seu cantinho, não busca Deus, não ora, não lê a palavra, não se envolve com os trabalhos da igreja. Não estou dizendo que ele não é salvo, porém, ele está vivendo abaixo dos seus privilégios e responsabilidades espirituais. A palavra diz em Salmo 35, 27, que glorificado seja o Senhor que se compraz na prosperidade do seu servo. E essa prosperidade não diz respeito unicamente à matéria, às coisas materiais, diz respeito também, por que não dizer principalmente, à prosperidade espiritual, ao crescimento espiritual. Deus se compraz na prosperidade espiritual de seus servos. Terceiro, alguns estão crescendo na graça, mas não têm consciência desse fato. Dos três grupos, esse é o mais interessante porque ele não tem consciência do fato nem quer admiti-lo, porque o crescimento espiritual deles é a própria razão pela qual não percebem que estão crescendo. Diz respeito à humildade constante que nós falamos anteriormente. Há pessoas que estão sim crescendo na graça, é visível aos olhos da igreja, é visível aos olhos dos irmãos, porém ele mesmo não tem consciência disso. Por quê? Porque isso é sinal que ele está crescendo, porque ele está sendo humilde, reconhecendo que tudo provém do Senhor. Se ele está crescendo na graça, isso provém do Senhor. Então não tem motivo para ele se gloriar, e muitas vezes ele sequer percebe que está crescendo nessa graça. É como Moisés. J.C. Ryle cita ali o exemplo de Moisés, que o rosto dele resplandecia quando ele desceu do monte, após aquele momento ali imenso de comunhão com Deus. Ele desceu e o rosto dele resplandecia. Todos percebiam, porém ele mesmo não tinha consciência de que seu rosto brilhava. Assim é aquele que cresce na graça, porém não tem consciência desse fato. Todos veem, mas ele mesmo não percebe. Para esses, a palavra é avance, prossiga. Siga nessa tua força, como diz a palavra. Amém? Devemos lembrar ainda que o melhor dos crentes ainda é infinitamente inferior ao perfeito padrão deixado pelo Senhor Jesus. Que nosso padrão é Jesus, não é A, B ou C. Então, por melhor que seja o crente, por mais santo que seja o crente, por mais que ele busque crescimento na graça, ainda ele está muito aquém do padrão estabelecido por Jesus. Não deve se contentar e achar, bom, já estou num ponto bacana do meu crescimento espiritual, já não preciso crescer mais. Não, por mais perfeito que o homem seja, ele ainda está aquém daquilo que foi estabelecido por Cristo na sua palavra. Segundo, não devemos medir a nossa religião pelo padrão da religião alheia. Ou seja, não devemos nos comparar com A, B ou C. Como eu disse, nosso padrão é Cristo. Por isso, não devemos nos comparar com o nosso irmão. Tá? Não devemos ter o nosso irmão como padrão, por quê? Porque nosso irmão é falho, ele pode errar feio. E aí grande vai ser o seu desapontamento. Então qual deve ser o nosso padrão? Jesus. Nunca se meça, nunca se deixe medir pelo padrão do seu irmão. Busque se medir pelo padrão de Cristo. Óbvio que temos sim que escolher nossos modelos, pessoas em quem nós nos pautamos, pessoas que nós admiramos, sim. E muitas vezes devemos o quê? Buscar, até querer ser como eles, mas não ter eles como padrão único, porque ele pode cair. Assim, nosso padrão princípio deve ser Cristo. Mesmo quanto ao nosso melhor, somos muito piores do que deveríamos ser. Por melhor que você se ache, você é pior do que deveria ser. Sempre haverá margem para nosso aprimoramento. Sempre haverá margem para você se aperfeiçoar, para você crescer. Sempre haverá. Você nunca vai atingir um patamar em que possa dizer: estou no nível suficiente, no nível espiritual suficiente. Seremos devedores à misericórdia e à graça de Cristo até o último dia. Dependemos dele para o nosso crescimento até o último
dia. Por fim, se você sabe algo acerca do crescimento na graça e deseja saber mais, não fique surpreso se você tiver que experimentar muita provação e aflição nesse mundo. Diria até que nossas aflições crescem de maneira diretamente proporcional à maneira que nós crescemos espiritualmente. A palavra diz que todos quantos querem servir a Cristo piamente padecerão perseguições. A palavra diz que todos que querem e assentam no coração o desejo, a vontade e a necessidade de servir a Cristo, esses vão passar por perseguições, de uma forma ou de outra. Então não se espante se você está buscando a Cristo e as lutas têm aparecido. Isso é normal. Isso sempre vai haver. Estamos em um campo de batalha. A vida cristã não é um playground, é um campo de batalha. Você está num campo de batalha, não está em um playground brincando de ser feliz. Ok? Por fim, nós estamos na melhor escola de Deus. Correção é instrução. Fique feliz se o Senhor tem te corrigido. A correção do Senhor é instrução. Isso tem como propósito fazer-nos crescer em sua presença. Na escola secular, nós aprendemos a lição, depois passamos pela prova. Na vida cristã, nós passamos pela prova e aprendemos a lição. Ok? Importa que nós aprendamos. Importa que nós nos deixemos corrigir pelo Senhor. Importa que nós nos deixemos ser ensinados pelo Senhor e aceitemos a correção paterna piedosamente e de maneira cristã de fato, reconhecendo que Ele quer o nosso melhor, que Ele quer o melhor para a nossa vida, ok? Deus te abençoe grandemente. Esse foi o nosso estudo de hoje a respeito do crescimento. Que o Senhor, a bênção do Senhor seja abundante sobre a vida de cada um de vocês, que nós estejamos juntos a cada dia buscando esse crescimento na graça do Senhor Jesus Cristo e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador. Como eu já disse, amo todos vocês em Cristo Jesus. Que Deus os abençoe, abençoe vossos lares, abençoe vossas famílias. Que continuemos essa caminhada juntos, unidos, de mãos dadas. Amém? Sempre, nunca desistindo. Sempre prosseguimos. Prossigamos para o alvo. Prossigamos para o alvo. Para Cristo. Nosso alvo é Cristo, unicamente. Amém? Não deixe de acompanhar nosso estudo de sábado à noite, às 20 horas. Não deixe de acompanhar o nosso culto público online. Contradição de termos, mas tudo bem, é público, está na internet, é tornado público, tá, irmãos? Não deixe de acompanhar nosso culto às 19h30 de domingo. Não deixe de acompanhar nosso estudo de quinta-feira, sábado próximo, cujo tema será Soli Deo Glória. Glória somente a Deus. Bom, irmãos, vocês sabem que eu tenho algumas pequenas obras, alguns opúsculos publicados. Vou deixar o link aí embaixo, caso se interesse, clique no link, dê uma olhadinha lá no site, e se você adquirir, estará me ajudando grandemente, ok? Deus te abençoe grandemente, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Os títulos são Presbiterianismo em Ubatuba, Matar e Morrer à Luz das Escrituras, Correndo Atrás do Vento, é um comentário sobre Eclesiastes, A Realidade do Sofrimento Eterno, ok? Tem mais um que eu nunca lembro, mas você vai ver o link aí. Deus te abençoe. Fique com Deus. Uma ótima noite. Te amo em Cristo Jesus.